Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje aqui na liturgia diária, na segunda leitura desse dia, a palavra de Deus está em Romanos, capítulo 5, versículo 12 ao 15. A segunda leitura diz assim: Irmãos, o pecado entrou no mundo por um só homem. Através do pecado entrou a morte, e a morte passou para todos os homens, porque todos pecaram. Na realidade, antes de ser dada a lei, já havia pecado no mundo, mas o pecado não pode ser imputado quando não há lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, mesmo sobre os que não pecaram como Adão, o qual era a figura provisória daquele que devia vir. Mas isso não quer dizer que o dom da graça de Deus seja comparável à falta de Adão. A transgressão de um só levou a multidão humana à morte, mas foi de modo bem superior que a graça de Deus, ou seja, o dom gratuito concedido através de um só homem, Jesus Cristo, se derramou em abundância sobre todos. Palavra do Senhor. A palavra de Deus aqui hoje, na segunda leitura, na carta que São Paulo escreveu aos Romanos, São Paulo ele vem falar sobre a entrada do pecado no mundo. São Paulo ele vem falar sobre a desobediência dos nossos primeiros pais. São Paulo começa dizendo que o pecado entrou no mundo por um só homem, ou seja, através de Adão. Através de Adão entra o pecado no mundo. Através de Adão, o homem que tinha uma aliança, o homem que andava junto com Deus, o homem que todos os dias Deus vinha ao seu encontro no jardim, essa aliança ela é rompida, essa aliança ela é separada. O homem agora desobedeceu a Deus, o homem agora pecou, o homem agora tinha atingido o coração de Deus. E agora, o que fazer? Diante do pecado, diante da morte que tinha entrado no mundo. Aí São Paulo ele vai explicando e ele diz uma coisa interessante. Olha aí, ó. Ele vai dizer que assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, também por um só homem entrou, o perdão, entrou a vida, entrou a solução para esse pecado. São Paulo diz, Jesus, ele diz assim, a transgressão de um só levou a multidão humana à morte, ou seja, a transgressão de Adão levou toda a raça humana à morte. Mas aí ele diz, mas foi de modo bem superior que a graça de Deus, ou seja, o dom gratuito concedido por um só homem, Jesus Cristo, se derramou em abundância. Ou seja, a vinda de Jesus, a restauração dada por Cristo, ela superabundou, ou seja, ela foi muito superior do que a entrada do pecado no mundo. Por quê? Porque com a entrada do pecado no mundo, o homem passou a morrer, mas com a vinda de Cristo, o homem agora não passou mais a morrer, mas o homem passou agora a ter a ressurreição, se assim ele crê em Cristo. Ou seja, por um só homem entrou o pecado, mas também por um só homem entrou a solução, entrou a salvação, que é Cristo Jesus. São Paulo diz, Jesus Cristo se derramou em abundância sobre todos. A morte passou para todos, mas a ressurreição também é para todos. A vida eterna é para todos. A vida é para todos, dada por Jesus. Agora, cabe ao ser humano ele querer essa vida. Cabe ao ser humano ele querer estar com Cristo para receber a vida plena. Amém.